Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à disciplina de Introdução à Ciência de Dados. Este é o módulo 4, Redes Neurais e Aplicações de Ciência de Dados. Na unidade 2, desenvolveremos aplicações práticas baseadas em desafios e exemplos. Vamos começar, então? Vamos utilizar o conjunto de dados House Price Advanced Regression Techniques, do Kaggle. Este é um conjunto de dados bastante conhecido no domínio de competições de aprendizado de máquina. O objetivo é prever o preço de venda de casas com base em várias variáveis descritas no conjunto de dados. Prever os preços das casas pode ajudar a determinar o preço de venda de uma casa de uma determinada região e pode ajudar as pessoas a encontrar o momento certo para comprar uma casa. A tarefa, então, é usar os dados do censo da Califórnia para criar um modelo de aprendizado de máquina para prever os preços das casas no estado da Califórnia. Os dados incluem características como população, renda mediana, os preços médios das casas para cada grupo de blocos na Califórnia. Os grupos de blocos são a menor unidade geográfica, que normalmente tem uma população de 600 a 3.000 pessoas. Podemos chamá-los de distritos. Em última análise, nosso modelo de aprendizado de máquina deve aprender com esses dados e ser capaz de prever o preço médio da casa em qualquer bairro, considerando todas as outras métricas. A competição é um desafio clássico de regressão, onde os participantes são convidados a criar modelos preditivos que possam ser estimados com precisão os preços das casas, com base em características como número de quartos, área total, presença de garagem, qualidade do material e etc. Esse conjunto de dados está disponível diretamente na página de competição no Kaggle. Trabalhar com conjuntos de dados House Prices do Kaggle envolve várias etapas típicas de um projeto de aprendizado de máquina. Aqui estão os passos básicos para você poder seguir. Primeiro, entender o conjunto de dados. Segundo, explorar e analisar os dados. Terceiro, pré-processar os dados. O quarto, dividir os dados. O quinto, construir o modelo. O sexto, ajustar e avaliar o modelo. O sétimo, otimizar esse modelo e validar. E o oitavo, interpretar os resultados. Entender o conjunto de dados significa entender quais são os dados que estão, as variáveis que estão disponíveis. É importante a gente, nesse ponto aqui, analisar as primeiras linhas do conjunto de dados para ter uma ideia inicial dessa estrutura. Observar que nessa base não tem um número tão grande de linhas, por exemplo, mas tem 81 número de colunas. É grande o suficiente até para que possa ocorrer um overfitting. Lembrando que o overfitting é aquele fenômeno de aprendizado de máquina onde o modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento. E, como resultado, ele não generaliza bem para novos dados ou dados de teste. Em outras palavras, o modelo aprende padrões específicos dos dados de treinamento que não são representativos do verdadeiro relacionamento entre as variáveis, levando a um desempenho inferior em dados não vistos. Verifique a presença de dados ausentes. Podemos ver que temos nessa base muitos valores nulos, valores zerados e valores em escalas muito diferentes. Para começar, podemos seguir os passos sugeridos, então, para entender o conjunto de dados House e Price. Uma visão geral aqui de como realizar a etapa é, primeiro, ler a descrição do conjunto de dados, analisar as primeiras linhas do conjunto de dados e a verificação de dados ausentes. Para verificar dados ausentes, você pode usar o método SNU e o SUM, ou SUM, para verificar a presença de dados de cada coluna do conjunto de dados. Isso ajuda a identificar quais variáveis têm valores ausentes e em que proporção. Aqui tem um código de exemplo do Python que realiza essas etapas. Esse código ele carrega o conjunto de dados House Prices,
de um arquivo que é CSV e exibe as primeiras linhas, bem como a contagem de valores nulos e cada coluna. Isso deve ajudar a ter uma visão inicial do conjunto de dados e identificar possíveis problemas, como dados ausentes. O código, nesse caso, primeiro a gente começa carregando o conjunto de dados e exibindo as estatísticas descritivas e as informações gerais sobre eles. Em seguida, visualiza essa distribuição das variáveis e da variável alvo, que no caso é o preço da casa. E até, inclusive, a gente usa aqui um histograma. Depois é possível calcular e visualizar a matriz de correlação entre as variáveis numéricas para identificar as correlações com a variável alvo. Por fim, visualizamos os padrões e os outliers, aquilo que fica fora assim dos dados, usando um gráfico de dispersão para mostrar a relação entre o preço da casa e a área habitável. Essas análises, então, ajudarão a entender melhor os dados e identificar as tendências importantes. O passo 2 é a exploração e análise dos dados. Explore a distribuição das variáveis usando gráficos e estatísticas descritivas. Identifique correlações entre as variáveis e a variável alvo, que é o preço da casa. E visualize padrões e outliers nos dados. Para explorar e analisar os dados do conjunto House Prices, podemos usar a biblioteca Pandas. Também podemos usar Matplotlib e Seaborn. Aqui está um exemplo do código, como que a gente realiza essas análises. Nesse código, primeiro, então, carregamos o conjunto de dados e exploramos a distribuição das variáveis usando estatísticas descritivas e o histograma do preço da casa. Em seguida, calculamos e visualizamos a matriz e todas as variáveis, destacando as correlações com a variável alvo. Por fim, visualizamos os padrões e outliers nos dados, usando um gráfico de dispersão para mostrar a relação entre o preço da casa e a área habitável. Essas análises, então, ajudam a entender os dados e identificar padrões de relações importantes. A etapa seguinte é o pré-processamento dos dados. Ou seja, a gente precisa ver se tem valores ausentes. A gente precisa imputar ou remover os dados, registros ausentes. Precisa ver se há necessidade de converter variáveis categóricas em variáveis dummy, também conhecidas como variáveis indicadoras ou variáveis fictícias, são aquelas utilizadas em estatística e análise de dados para representar categorias qualitativas ou variáveis categóricas em modelos estatísticos. Essas variáveis, elas são usadas como regressão e a gente já até usou algumas vezes, substituindo os valores por 0 por 1, por exemplo. Normalize e padronize as variáveis, se necessário, e trate os outliers, se aplicável. Para realizar o pré-processamento dos dados, podemos utilizar as bibliotecas Pandas e Scikit-learn no Python. Divida o conjunto de dados em conjunto de dados de treinamento e teste. Para dividir o conjunto de dados em conjuntos de treinamento e teste, podemos usar a função train-test-split da biblioteca Scikit-learn. Aqui está o código de como você pode fazer isso. Nesse código, Processed Data é o conjunto de dados pré-processados que obtivemos na etapa anterior. Data, Sale, Price é a variável alvo que queremos prever. A função train-test-split divide esses dados em conjuntos de treinamento, 80% para treinamento, e teste, 20% para teste. Os conjuntos de recursos e os rótulos são armazenados em xtrain, xtest, ytrain e ytest, respectivamente. Para a construção do modelo, escolha um algoritmo de regressão adequado, por exemplo, regressão linear, ou árvores de decisão, ou outros modelos que a gente já falou por aqui. Em seguida, treine o modelo com os dados de treinamento. Para construir um modelo de regressão, você precisa escolher um algoritmo adequado, como para regressão linear, usar o algoritmo de regressão linear. Para árvore de decisão, usar algoritmo de árvore de decisão. Ou para regressão de floresta aleatória, que nós não citamos, mas é o Random Forest, também é possível. Aqui está um exemplo usando a regressão linear da biblioteca Scikit-learn. Neste exemplo, então, usamos
a regressão linear como modelo de regressão. Primeiro, inicializamos o modelo usando Linear Regression. Em seguida, treinamos o modelo usando os conjuntos de dados de treinamento X-Train e Y-Train, usando o método FIT. Após a execução desse código, o modelo estará treinado e pronto para fazer as previsões. Ajuste os parâmetros do modelo, se necessário, e depois faça uma avaliação do modelo. Avalie o desempenho do modelo usando as métricas como RMSE, que é o Mean Squared Error, ou, na verdade, é o resultado do R2, R quadrado. R quadrado é uma métrica comum usada para avaliar a precisão de um modelo de regressão. É particularmente útil quando você está trabalhando com problemas de previsão numérica, como é o caso de muitos problemas de aprendizado de máquina. Quanto mais próximo de 1, ou seja, mais próximo de 100%, melhor. Utilize o conjunto de teste para avaliação final. Para ajustar e avaliar o modelo, você pode seguir os seguintes passos. Primeiro, ajuste dos parâmetros do modelo. Dependendo do algoritmo escolhido, pode haver parâmetros que podem ser ajustados para melhorar o desempenho do modelo. Por exemplo, em árvores de decisão, você pode ajustar a profundidade da árvore ou o número mínimo de amostras necessárias para dividir um nó. Em modelos de regressão linear, não há parâmetros para ajustar durante o treinamento. Com relação à avaliação de desempenho do modelo, para avaliar o desempenho do modelo, você pode calcular métricas de avaliação, como eu falei, do coeficiente de determinação, o R quadrado. Mas também pode usar o MAE, o Mean Absolute Error. Pode usar também o MSE. Aqui está um exemplo de como calcular o RMSE, ou o R quadrado, usando o Scikit-learn. Nesse exemplo aqui, o YPRED tem aí as previsões do modelo para os dados de teste. O R quadrado é calculado usando o Mean Squared Error. E, em seguida, a raiz quadrada é tirada para obter o RMSE. O R quadrado é calculando usando R2 underline score. Ambas as métricas são importantes para avaliar o desempenho do modelo de regressão. A etapa 7 é da otimização e da validação. Considere técnicas de otimização, como busca de hiperparâmetros, e utilize validação cruzada para avaliar a robustez do modelo. Para a otimização e validação do modelo, você precisa fazer o seguinte. Primeiro, para a busca de hiperparâmetros, ajuste os hiperparâmetros do modelo para melhorar o seu desempenho. Isso pode ser feito usando técnicas como busca de grade ou busca aleatória. Para a validação cruzada, use essa validação cruzada para avaliar a robustez do modelo e garantir que se ele generaliza bem esses dados para novos dados. A validação cruzada envolve dividir o conjunto de dados em vários folds, várias partes, e, inclusive, a treinar o modelo em algumas dessas partes e avaliá-lo nas partes restantes. Aqui está um exemplo de como você pode realizar a busca em grade de validação cruzada usando o Scikit-learn. Nesse exemplo aqui, param underline grid contém os valores possíveis para os hiperparâmetros que você deseja otimizar. Kfold é usado para criar os folds para validação cruzada. Grid Search CV executa a busca em grade com validação cruzada. Depois de encontrar os melhores hiperparâmetros, você pode avaliar o desempenho do modelo final usando esses hiperparâmetros. Para a interpretação dos resultados, é importante você lembrar que é necessário interpretar os coeficientes. Se você está usando, nesse caso, uma regressão linear, que é o caso. Então, considere a importância das variáveis no modelo. Para interpretar os resultados do modelo, você pode seguir as seguintes abordagens. Primeiro, interpretar os coeficientes. Se a gente está usando a regressão linear, coeficientes
fornece informações sobre a relação entre cada variável independente e a variável dependente. Algumas maneiras de interpretar o coeficiente. Primeiro, quando o coeficiente for positivo, indica uma relação positiva entre a variável independente e a variável dependente. Um aumento na variável independente está associado a um aumento na variável dependente. Coeficientes negativos, o próprio nome já diz, indica uma relação negativa entre a variável independente e a variável dependente. Um aumento na variável independente está associado a diminuição na variável dependente. E com relação à magnitude dos coeficientes, quanto maior o valor absoluto do coeficiente, maior é o impacto dessa variável independente na variável dependente. O segundo ponto importante é a importância das variáveis no modelo. Mesmo se não estiver usando essa regressão linear, como a gente está falando aqui, você pode avaliar a importância das variáveis no modelo. Algumas maneiras de avaliar primeiro, usando uma árvore de decisão, um método baseado em árvores, até para você ver se você pode calcular a importância dessas variáveis com a redução média da impureza de cada variável, proporcionando divisão dos dados. Outro ponto é você usar os modelos lineares generalizados. Os modelos lineares generalizados, eles podem avaliar a significância estatística dos coeficientes, juntamente com outras métricas de ajuste do modelo, como o R². E uma outra forma também é usando as redes neurais e o modelo de aprendizado profundo, Deep Learning. Em modelos de aprendizado profundo, a interpretação dos pesos das camadas intermediárias pode ser mais complexa. No entanto, é o que pode te apontar como um bom parâmetro. Tá? Eles podem, inclusive, ajudar a entender quais partes de entrada são mais importantes para o modelo. Esse código aqui, ele traz a interpretação das variáveis dependendo do tipo de modelo utilizado aqui, que no caso é regressão linear. É importante a gente aqui considerar o contexto do problema ao interpretar os resultados do modelo e não fazer generalizações inadequadas. Apresentando um único código em Python, esse é um exemplo básico de como você pode realizar essas etapas. Você pode personalizá-las de acordo com as suas necessidades e escolhas de algoritmo de regressão. Então, aqui tem a parte do entendimento do conjunto de dados, que aí tem a parte da importação das bibliotecas, o carregamento do conjunto de dados, a visualização das primeiras linhas do conjunto de dados, a verificação dos dados ausentes. A segunda parte, então, é a exploração e análise dos dados. Nesse código aqui, inclusive, há operações de exploração e análise de dados. A partir da visualização, a gente está fazendo aqui a distribuição de variáveis, usando o Seaborn para criar um histograma da variável sale price, e, inclusive, usando um argumento KDE igual a true, que é onde adiciona a densidade de plotagem aí. E também a gente adiciona títulos nos eixos e a figura usando o Matplotlib. Por fim, a gente apresenta o histograma usando o PLT Show. Também a gente faz aqui a identificação das correlações, calculando a matriz de correlação entre todas as variáveis numéricas no conjunto de dados usando o método core do DataFrame. E a gente cria um mapa de calor usando o Seaborn para visualizar a matriz de correlação. Os valores de correlação, eles são exibidos como uma espécie de anotação em quadradinhos no mapa de calor. E, por fim, aqui esse código define o título das figuras do mapa de calor usando o PLT Show aqui. Assim, tem uma parte dos padrões e dos outliers. Usando o Seaborn para criar um perplot aqui, está vendo? Ele mostra as relações entre os pares das variáveis. Nesse caso aqui, grlive área, total BSMT SF e overall call
são plotados em relação a sale price. Cada plot aqui representa a relação entre uma variável e sale price. E, por fim, a gente exibe o per plot usando o PLT show. A parte de pré-processamento de dados está aqui, essa parte aqui, então, realiza operações de pré-processamento como lidando com valores ausentes, e aí a gente usa o método drop-NA do data frame, até para remover as linhas que contêm valores ausentes. O argumento in place igual true indica que as alterações devem ser feitas diretamente no data frame original. Depois a gente converte as variáveis categóricas em variáveis dummy, usando o método getDummies do Pandas, até para converter as variáveis categóricas em 0 e 1, e aí isso cria uma coluna binária para cada categoria única em variáveis categóricas. Depois a gente normaliza ou padroniza as variáveis usando o Standard Scalar do sklearn Preprocessing, instancia um objeto a esse Standard Scalar, chamado Scalar, e usa o método fit transform do Scalar para padronizar ou para subtrair a média e dividir pelo desvio padrão de todas as variáveis no data frame data. Os dados padronizados, então, são armazenados numa variável chamada data_scaled. Por fim, a gente trata os outliers, removendo os outliers da variável sale price, onde os valores que estão acima de 500 mil. Isso é feito filtrando o data frame ali, ó. Data igual a data, novamente, sale price, menor do que 500 mil, mantém apenas as linhas em que o valor de sale price é menor do que 500 mil. Seguindo. Depois vem a divisão dos dados. Esse código em Python aqui realiza a divisão do conjunto de dados em conjuntos de treinamento e conjunto de teste, seguindo os seguintes passos. Primeiro, a importação para a divisão dos dados. Depois, a separação das variáveis independentes e da variável alvo. O conjunto de dados original é dividido em duas partes. X, que contém as variáveis independentes, todas as colunas menos sale price, e Y, que contém a variável alvo, que no caso é só sale price. Depois dessa divisão do conjunto de dados em conjuntos de treinamento e teste, usa a função trade_test_split para dividir os conjuntos X e Y em conjuntos de treinamento e conjuntos de teste. O argumento test_size igual a 0.2 indica que 20% dos dados serão usados para teste, enquanto que 80% dos dados serão usados para treinamento. O argumento random_state igual a 42 é usado para garantir o quê? A reprodutibilidade dos resultados, fixando a semente aleatória. Isso garante que a divisão dos dados seja a mesma em diferentes execuções do código. Depois da construção do modelo, nessa etapa aqui, a gente escolhe um algoritmo de regressão e a gente treina o modelo com os dados de treinamento. Esse código aqui realiza os seguintes passos. A importação do algoritmo de regressão, a inicialização do modelo de regressão, usando Linear Regression, depois o treinamento do modelo dos dados de treinamento, utilizando o método fit, e durante o treinamento, o método ele ajusta os parâmetros internos com base nos dados da entrada e nas respostas conhecidas, a variável alvo, de modo a aprender a relação entre as variáveis independentes e a variável alvo. Nessa etapa aqui, a gente ajusta os parâmetros do modelo e avalia o desempenho do modelo usando as métricas como RMSE ou R quadrado. Esse código aqui, no caso, ele avalia o desempenho da regressão linear dos conjuntos de dados de treinamento e dos dados de teste, utilizando o coeficiente de determinação R quadrado. Com relação à avaliação do desempenho dos dados, nos dados de treinamento, a gente está usando aqui o método SCORE do modelo para calcular o coeficiente de determinação nos dados de treinamento, o X-train e o Y-train. Depois,
a gente armazena o resultado na variável train score e imprime o valor do coeficiente de determinação nos dados de treinamento. Por fim, a gente avalia aqui o desempenho dos dados utilizando o método score, também calculando o coeficiente de determinação nos dados de teste, no y-teste e no x-teste. E armazena o resultado na variável test score. E imprime o valor do coeficiente de determinação nos dados de teste. O coeficiente de determinação R², ele fornece a medida quão bem esse modelo de regressão se ajusta. Quanto mais perto de 1, indica o ajuste perfeito do modelo aos dados. Quanto mais próximo de 1, então, melhor o ajuste dos dados. Nessa etapa aqui, então, a gente considera as técnicas de otimização com a busca dos hiperplanos. Nesse código aqui, então, ele faz a validação cruzada do modelo de regressão, usando a função cross-vol-score, da biblioteca scikit-learn, e depois a gente faz a importação da função da subbiblioteca model selection da biblioteca scikit-learn. Depois a gente aplica a validação, usando essa mesma função para calcular o desempenho do modelo de regressão linear em diferentes divisões de treinamento. Os parâmetros são model, que é o modelo de regressão linear, xtrain e ytrain, que é o conjunto de dados de treinamento, e CV igual a 5, que é onde a gente especifica o número de dobras para validação cruzada, que nesse caso são 5 dobras. Depois a gente armazena as pontuações da validação cruzada em CV scores, imprime as pontuações de validação cruzada, calcula e imprime a média das pontuações de validação cruzada, e aí no final a gente vê se a média fornece uma medida geral de desempenho do modelo em diferentes divisões dos dados de treinamento. Nessa etapa aqui, a gente interpreta os resultados do modelo como os coeficientes de regressão linear. Nesse código, então, de coeficiente de regressão linear, a gente está exibindo um data frame usando pandas aqui, no caso. Né? Então, a gente cria o data frame chamado coeficientes. O data frame tem duas colunas, future e coeficiente. Aí, na coluna future aqui, é onde ficam armazenados os nomes das características, as variáveis independentes. Na coluna coeficiente, são armazenados os coeficientes de regressão de cada característica. O X columns a gente está usando aqui para obter os nomes das características do conjunto de dados de treinamento. Depois da gente obter os coeficientes do modelo na regressão linear, a gente usa aí o model coef para obter os coeficientes desse modelo treinado. E, por fim, demonstra esses valores dos coeficientes usando o data frame coeficientes, que mostra o nome das características e seus coeficientes correspondentes. Esses coeficientes, eles indicam, então, qual é a magnitude e a direção dessa relação entre cada característica e a variável de destino, que é preço da casa. Ao analisar o conjunto de dados house price do Kaggle, um cientista de dados, então, pode enfrentar diversos desafios, alguns dos quais são comuns em projetos de ciências de dados. Alguns desafios que podem surgir. Primeiro, os dados ausentes e limpeza. O conjunto de dados pode corresponder a valores ausentes que precisam ser tratados. A gente precisa, então, decidir como lidar com esses valores ausentes de maneira eficaz, até porque é crucial para garantir a qualidade dos dados. Depois, a gente precisa identificar quais características ou quais filtros são as mais importantes para prever os preços das casas e como criar novas características relevantes. Isso pode exigir um entendimento aprofundado do domínio imobiliário. Lidar com variáveis categóricas pode ser desafiador. A gente precisa converter essas variáveis em um formato adequado para modelos de aprendizado de máquina como variáveis dummy, porque requer até um cuidado e até consideração. Algumas técnicas de aprendizado de máquina, como regressão linear, são sensíveis à escala das variáveis. Então, é necessário a gente normalizar ou padronizar as características.
que pode ser necessário para o modelo depender das medidas de distância. Escolher o modelo de regressão mais apropriado para o problema pode ser um desafio. Isso envolve, então, experimentação com diferentes modelos, regressão linear, árvore de decisão e, inclusive, ajuste de hiperparâmetros para otimizar o desempenho. Evitar ajuste excessivo, overfitting, ou ajuste insuficiente, underfitting, é uma preocupação constante. É necessário encontrar um equilíbrio para garantir que o modelo generalize bem para dados não vistos. Avaliar corretamente o desempenho do modelo usando as técnicas como validação cruzada pode garantir que o modelo tenha uma boa capacidade de generalização e que isso é crucial. Interpretar os resultados do modelo pode ser desafiador também, especialmente se o modelo for complexo. Entender como as variáveis contribuem para as previsões é importante dar insights sobre o mercado imobiliário, por exemplo. À medida que novas técnicas e abordagens emergem na comunidade de ciência de dados, um cientista de dados pode enfrentar o desafio de se manter atualizado e incorporar melhores práticas em seus modelos. Isso a gente chama de melhoria contínua. Comunicar os resultados de forma eficaz para quem é interessado, como equipes de negócios, vendedores ou clientes, é um desafio adicional. Isso requer habilidade de comunicação e visualização de dados. Lidar com todos esses desafios aqui exige uma combinação de habilidades técnicas, de conhecimentos de domínio e experiência prática. A iteração constante, ou seja, você treinando isso constantemente, e a abordagem sistemática, fazendo isso de forma sistemática, linear, são essenciais para superar esses desafios e construir modelos de previsão de preços de casas eficazes. Resumindo, o desafio House Prices do Kaggle oferece uma oportunidade valiosa aqui para estudantes de ciência de dados desenvolverem e aprimorarem suas habilidades em várias áreas-chave. Aqui foram só alguns insights e algumas conclusões que a gente chegou que podem ser obtidas ao enfrentar esse desafio. Esse desafio aqui, ele proporciona uma oportunidade valiosa para aplicar e consolidar seus conhecimentos em ciência de dados, enquanto o estudante resolve aí um problema do mundo real. Ao enfrentar esses desafios, os estudantes estarão mais bem preparados até para que possa abordar problemas complexos no campo da ciência de dados. Encerramos por aqui. Um abraço e até a próxima.